Salve, salve consagrados! Eu de novo, e dessa vez em carne e osso. Você sabe que esse é um canal, que esse não é só um canal só sobre cultura e curiosidades linguísticas, etc. É um canal também sobre história. E para ser mais direto, sobre essa bola maluca que todos nós chamamos de planeta Terra. A cultura é a essência do mundo em que vivemos. Ela é a base de uma sociedade e é muito mais do que um modo de viver. Ela é praticamente tudo ao nosso redor. Por séculos, fomos divididos em duas culturas, que dentro de ambas temos várias outras. Mais em específico, para deixar bem claro aqui, o nosso mundo se divide em dois, o ocidental e o oriental. E nesse vídeo falaremos tudo ou quase tudo sobre esses dois mundos e suas diferenças culturais. Então já vai deixando seu like, sua inscrição, seu sininho e roda essa vinheta! Para entendermos melhor essas diferenças entre esses dois, vamos ter que dar uma olhadinha no nosso mapa mundi. Geralmente atribuímos o Ocidente à Europa e o Oriente à Ásia, e essa atribuição não está errada. Países que têm raízes históricas e culturais ligadas à Europa são ocidentais mesmo, como as Américas, a Oceania e partes da África e a própria Europa. Já quando falamos de mundo oriental, na maioria das vezes inclui a Ásia Central, o Extremo Oriente e o Oriente Médio, Ásia Setentrional e Meridional, ou que está geograficamente a leste da Europa. A expressão geralmente não é usada fora do mundo ocidental, uma vez que abrange uma região enorme e variada, complexa e dinâmica e difícil de generalizar. Tanto é que, mesmo esses países e regiões têm muitos aspectos comuns, historicamente falando, eles nunca se definiram coletivamente como uma entidade única, real ou superficial. Agora vamos às suas diferenças. Pode-se dizer que o Oriente foi a primeira que surgiu. A cultura oriental foi a primeira que surgiu. Mas por que isso? Muitos historiadores defendem que foi na Ásia que se originaram as primeiras civilizações humanas. O famoso historiador italiano Cesare Cantu alega que a Ásia é o berço do gênero humano e da civilização, sendo não só a parte mais extensa do mundo, como também a mais favorecida pela natureza. Agora, as primeiras grandes civilizações nasceram no chamado Crescente Fértil, região que vai desde o Egito até a Mesopotâmia. Agora, a cultura ocidental se originou na bacia do Mar Mediterrâneo e seus arredores, sendo que a Grécia e a Roma Antiga são praticamente os seus criadores. E no decorrer da história, seus impérios cresceram bastante, primeiro para o leste e depois para o oeste, incluindo o resto do Mediterrâneo e áreas costeiras do Mar Negro, e conquistando e absorvendo e sendo influenciados por grandes civilizações do antigo Oriente Médio, muito mais antigas. Mais tarde, ele se expandiu para o norte do Mar Mediterrâneo, passando a incluir a Europa Ocidental e a Europa Central, os Balcãs, o leste europeu e a Europa Setentrional. Falando da divisão oficial entre esses dois mundos, se deu a partir do ano de 292 d.C., quando o imperador romano Diocleciano dividiu o Império Romano em duas partes, cada uma liderada por um Augusto ou por um César. O cristianismo foi ponto crucial para unir o continente que hoje conhecemos como Europa e Ocidente, principalmente com a cristianização de territórios eslavos e escandinavos. As três principais bases da formação para a cultura ocidental que temos hoje são historicamente essas aqui, o direito romano, a filosofia grega e a moral cristã. Mas para o historiador Carroll Quigley, em sua obra A Evolução das Civilizações, ele afirma que a civilização ocidental nasceu no final do século V após o colapso total do Império Romano do Ocidente, e deixando um vácuo para o florescimento de novas ideias que eram impossíveis nas sociedades clássicas. Em qualquer ponto de vista, entre a queda do Império Romano do Ocidente
e o Renascimento, o Ocidente passou por um período de declínio considerável, conhecido como Idade Média e as Cruzadas. E sobrou o quê? Somente o Império Romano do Oriente, que logo posteriormente se consolidaria no que chamamos de Império Bizantino. E não demoraria muito para o surgimento da Igreja Ortodoxa. Agora podemos chamar esse império de Oriente Ocidental, o Oriente Europeu, mas não que chamamos propriamente de Oriente. Podemos dizer que suas duas capitais históricas, Roma e Constantinopla, hoje estão representadas por Washington e Moscou. Tudo isso é, no entanto, Europa, ou melhor, Ocidente. Deve-se constatar que foi a Rússia que se expandiu para a Ásia. No entanto, essa tendência poderá inverter-se em favor da China. Voltando a falar sobre o Ocidente, ele conseguiu evoluir de tal forma que superou as sociedades gregas e romanas, graças às suas revoluções comerciais e industriais. Com a expansão do cristianismo na Europa, a diferença foi levada às outras partes, por exemplo, a Rússia e a Bulgária foram convertidas a partir de Constantinopla e fazem parte do Oriente, enquanto os irlandeses e neerlandeses pertencem ao Ocidente. E depois da Idade Média, o Ocidente foi caracterizado por um grande número de correntes de desenvolvimento filosófico, tais como o Renascimento, o Humanismo, o Protestantismo e o mais importante de todos, que foi revolucionário, o Iluminismo. Atualmente, o sinônimo de Ocidente no mínimo são as culturas e os povos da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e uma grande parte da América Central e do Sul, como por exemplo Argentina e Brasil. E durante a Guerra Fria, a expressão mundo ocidental se referia de maneira muito genérica aos países capitalistas desenvolvidos. Em outras palavras, também aos países membros da OTAN. E para a definição do atual mundo oriental, vemos que eles se formaram por milênios a partir dos antigos sumérios, persas, chineses, árabes, indianos, malaios e japoneses. Hoje, a Ásia é dividida em 6 partes. A Ásia Setentrional, onde fica a Rússia, sim, a Rússia Oriental. A Central, onde fica países como o Cazaquistão, o Oriente Médio, onde fica a Arábia Saudita, o Omã, Iraque. A Meridional, onde fica a Índia e o Paquistão, e o Sri Lanka, o Nepal. O Sudeste Asiático, onde fica a Tailândia, Vietnã, Laos e Camboja, e algumas ilhas da Oceania, como Papua Nova Guiné. E o Extremo Oriente, que todos conhecem como China, Mongólia, as duas Coreias, Taiwan e o Japão. E para concluir e finalizar o vídeo, vamos a uma diferença interessante de se observar entre orientais e ocidentais. Eles passam pela questão da saúde do homem. A medicina tradicional chinesa é uma arte milenar que procura tratar o ser humano de forma integral. A acupuntura é um bom exemplo disso. Ela busca um equilíbrio sempre na direção da prevenção. Já na linha ocidental, a medicina convencional está mais centrada na solução de problemas, com tratamentos dedicados geralmente feitos por especialistas formados na área, utilizando-se sempre a química, ou seja, o oriental tem respeito aos mais velhos e à tradição. Para nós ocidentais, a relação é menos vertical e mais horizontal, com um compartilhamento de ideias mais aberto e comunicação mais linear, no mesmo plano, sem caráter de devoção aos mais velhos. Em resumo, o oriental trabalha mais o seu lado intuitivo, valoriza o universo, o interior e dá muita importância para a religião. Enquanto o ocidental tem uma mente mais racional, ele preza pelo mundo exterior e tem uma mentalidade mais científica. E nós somos mais racionais, os ocidentais. E essas, meus amigos, foram as diferenças entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. E por favor, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, é de graça. Não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais, vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? E, por favor, pessoal, se vocês gostariam de ver mais conteúdo como esse, por favor, deixa nos comentários qual vai ser o próximo vídeo, qual vai ser o próximo tema,
o que eu preciso melhorar, pode deixar que eu estou aberto a críticas, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui!